paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Oh, glória a Deus, hein? Vamos para a sexta parte desse tema sensacional, mentalidade de abundância. Estou com a minha Bíblia aberta aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Também eu queria ler aqui, Provérbios 16, né? Versículo 3. Olha só o que diz aqui, é parecido. Mais ou menos diz a mesma coisa o que estava lá, né? Olha só. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Irmãos, desde a queda, o homem se separou de Deus voluntariamente. Separou da fonte das águas vivas. Ouvindo a serpente, escolheu lutar sozinho, né? Caiu da dimensão do espírito para a alma. Ficou sujeito ao espírito do erro, né? Porque o homem foi feito um pouco menor que os anjos. O homem em comunhão com Deus, ele está muito acima, né? Como diz Efésios 22. Em Cristo, estamos bem acima de principados e potestades. Temos o domínio, como diz Lucas 10:19. Porque o homem foi criado para o domínio. A Bíblia fala no primeiro capítulo de Gênesis, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele domínio. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 28, né? Sujeitai a terra, né? Dominai. Mas o homem perdeu o domínio pela sua fragilidade ao se separar da fonte. Ficou tentando ser fonte em si mesmo, né? E escolher o bem e o mal segundo a mente humana caída. Agora, o homem nessa batalha espiritual, né? Contra principados e potestades não tem a menor chance. E ele se sente fraco, incapaz, pobre, cego, nu, miserável, e sente-se separado de Deus. E é verdade, separado mesmo. O homem nasce separado de Deus, morto em delitos e pecados, nasce em Adão morto. Agora, quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, temos a nova oportunidade, o novo nascimento, para restaurar essa comunhão. É por níveis, sabe? É de glória em glória, de fé em fé. O homem que estava separado de Deus, né? Ele foi novamente agora ligado. Estava desligado, né? Isso é a palavra religare, que vem a palavra religião, né? Religar e ligar de novo. Por quê? Religar, ligar de novo ao que estava ligado no início, né? Deus criou o homem, soprou sobre ele o espírito de vida, né? Estava ligado a Deus e tinha comunhão diária com Deus para exercitar essa comunhão e também poder comer da árvore da vida e viver para sempre no paraíso. Então Deus tinha um plano maravilhoso para Adão se ele escolhesse igual, né? A questão toda agora, religar, é ligar de novo aquilo que estava ligado e foi desligado. Essa religação no Espírito já aconteceu quando recebemos Jesus. Nosso Espírito estava morto, né? Em delitos e pecados, afundado no pecado e na culpa do pecado. No império das trevas, condenado, né? Afundado numa lama e destruição. Foi transportado para o reino do seu Filho amado, assentado num trono, né? Então, Efésios 2:6 fala que ele nos transportou e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, o nosso espírito está unido, é um só com o Espírito do Senhor. Você pode ver que 1 João 4:17 diz que aquele que se une ao Senhor, assim como ele é, nós somos. Está também em 1 Coríntios 6:17, né? Agora recebemos uma nova natureza, 2 Pedro, capítulo 1, né? No versículo 2 ao 4. E por ela já escapamos. Então, espiritualmente somos fortes, mas temos uma alma que estava programada e que se sentia separada de Deus. Estava mesmo. Agora, esse derramar do Espírito para a alma, renovando a nossa mente, para agora percebermos Deus conosco, é lindo, é precioso e é diário. Jesus diz, quem quer vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, né? Negue a sua carne, não os apelos da carne para a preguiça, distrações, permanecer no pecado, na mágoa, né? Ele diz, olha, renuncia a isto, que pode cegar o teu coração, e vamos limpando, né? Aquele que tem o coração limpo, verá Deus. Deus vai revelar o seu amor, 1 João 4:18, e este amor vai trocar o medo por fé, confiança, alegria, paz, né? O reino de Deus é isto.
essa segurança em Cristo. Veja só, queridos irmãos, o homem que se sentia separado de Deus e fraco, incapaz, à medida em que ele vai renovando a sua mente, ele vai vendo Deus com ele. Finalmente, essa percepção espiritual vai sendo derramada na alma. Tremendo, né? Você vai agora, à medida que você vai se consagrando, né? Através da sua comunhão com o cabeça, que é Cristo, né, em oração, através da comunhão com os irmãos cheios do Espírito Santo, através de compartilhar, né, com os perdidos, com os necessitados, através da renúncia que o Senhor vai limpando, você vai vendo cada vez mais Deus com você e você capaz nele, né? Aquele tudo eu posso naquele que me fortalece, em Cristo sou mais que vencedor. Você começa a se sentir seguro, tá? As tuas emoções são saradas, porque a alma é sentimento. Agora, uma alma sujeita ao Espírito, ela recebe revelações. E isso traz, através das revelações, segurança para a alma. A alma começa a se sentir segura, começa a se sentir amada e suprida, né? As carências e traumas, necessidade de mendigar amor acaba. A alma então vai sendo afetada por essas revelações contínuas. Você vai se entregando, né, ao Senhor diariamente. Então o homem que se sentia separado de Deus começa a ver Deus participando da sua oração. Ele começa a ver que Deus tem alguma liberdade. Ele começa a ver fruto da sua oração. Ele não se vê mais sozinho, mas ele se vê abraçado pelo Senhor, Deus participando. Ele está percebendo cada vez mais o amor de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus. As promessas de Deus começam a ser confiáveis. Por quê? Não adianta eu conhecer as promessas de Deus se eu não conheço Deus. Eu vou desconfiar. Deus escreveu isso, mas será que ele consegue? Não conheço o caráter dele. Será que ele vai fazer mesmo? Né? Desconfiado, né? O homem, ele desconfia de Deus, ele tem medo. Ele não sabe confiar, porque a fé é dom de Deus, não é? Então, à medida em que a gente começa a se entregar a Deus e se limpar, essas revelações contínuas e crescentes vão acalmando a alma que estava se sentindo fraca, vai se sentindo capaz. A alma que estava se sentindo atraída pelo pecado, começa a renunciar ao pecado com alegria. Por quê? Porque vê na pureza do coração uma oportunidade de ter mais e mais revelação de Deus. Então ela está mesmo empolgada com Cristo. Então aí os amores rivais começam a ser um empecilho, né? Paulo escreve lá em Filipenses 3 que ele considerava como lixo tudo que impedia ele de conhecer mais a Cristo e ficar mais parecido com Cristo. Ele sabia que isso era altamente vantajoso, muito mais vantajoso do que o engano do pecado. Ele estava percebendo que essa comunhão com Deus estava trazendo uma paz que ele nunca teve, uma alegria, amor, uma estrutura, né? E Deus estava cada vez mais real para ele. Deus estava sustentando ele, né? Deus estava ajudando ele e também operando na vida das pessoas à sua volta. Ele estava vendo salvação, cura, libertação. Ele estava vendo muito fruto. Isso tornava a vida dele útil, né? Tornava a vida dele um canal de bênção. E isto faz com que o homem se sinta bem, porque ele está no centro da vontade de Deus, ou seja, vivendo aquilo para o qual ele foi feito. Isso tem muito mais a ver com ser do que fazer ou ter. Quando Deus nos fez seres humanos, não é fazedores humanos. Lá em Efésios 4 diz para nós sermos o equivalente ao que nós já somos, ou seja, no Espírito nós somos um com o Senhor, Espírito, né? E então, na alma e no desempenho, né, como imaginou a sua alma se ele vai destravando, para que nós entendamos que o que nós somos, em essência, nos torna capazes. Quando Deus diz, eu vos fiz ganhadores de almas, em essência, quando ele diz, Abraão, você é pai de uma multidão, ele mudou a essência, a natureza, né? Então, isto é, quando Deus faz nós sermos, depois ele vai nos restaurar através do nosso relacionamento com ele, para que nós venhamos a perceber quem somos, e aí o desempenho é o efeito. O que nós fazemos, o que nós temos ou damos, as obras que nós falamos, vem por causa da vida eterna. A vida vem antes da obra, e o ser vem antes do ter ou fazer. Como um fruto de uma macieira vem depois dela ser uma semente de macieira. Da semente vai virar um ramo, que vai virar uma árvore. Vai dar flores, depois frutos, entende?
Mas desde o começo do processo foi possível porque ela tem uma natureza. A natureza de uma macieira. Nós tínhamos uma natureza pecadora, né? Quando nascemos de Deus, recebemos uma nova natureza, um novo nascimento, tudo se fez novo. Uma natureza santa, capaz de fazer as mesmas obras e maiores, João 14:12. Então o fruto que sai do santo é sinais, prodígios, maravilhas e milagres por fora, e por dentro o fruto é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade. Então quer dizer, o que nós estamos vendo então, que esse trabalhar por dentro e por fora é um trabalhar servo bom e fiel, que vai mudando o caráter, né? Uma pessoa que era triste, depressiva, que era mentirosa, egoísta, orgulhosa, agora vai sendo substituído esses espinhos, essas pedras. É um trabalhar meticuloso do Espírito Santo, para que o fruto do Espírito Santo gere um novo querer, uma nova mentalidade, né? Uma nova linguagem. E aí vem o fruto, que são obras dignas de arrependimento, que você vai ver essa pessoa capaz, né? Em Cristo ele é capaz. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, do 5 ao 7, diz que Deus nos fez capaz de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Capazes de fazer o que Jesus fez, curar enfermos, expulsar demônios, capaz de orar e mover o mundo espiritual, né? Ali produzir impacto no Espírito, se mover no Espírito. Então você veja que nós oramos no nome de Jesus, essa é autoridade, unção, e movemos no Espírito. Essa capacidade de se mover no Espírito move o mundo espiritual. Quando eu me movo no Espírito, aquela luz que sai, ela afasta as trevas, é como se movesse demônios, não é? Não é só expulsar demônios, é mover aquela raiz que estava alimentando. Quando Jesus falou, com a figueira ela secou desde as raízes, não é? É a raiz que estava alimentando ali aquela planta. Quando a raiz secou, logo depois a planta secou, porque ela não tinha mais vida, né? Você vê uma árvore caída, ela está verdinha, mas se ela foi tirada da raiz, é só uma questão de tempo que ela vai secar. Então quando Jesus venceu a doença, ele tirou a raiz, só ficou os sintomas. Agora, quando nós temos fé, nós conseguimos destruir os sintomas da dívida, da doença, porque a doença mesmo já foi vencida. Nós não temos que vencer os demônios, eles já foram vencidos, é força vencida. Não temos que vencer os efeitos da queda, eles já foram vencidos. Mas sim manifestar a vitória de Cristo sobre os efeitos visíveis que são os sintomas. Lá em Deuteronômio 33, 27 diz, eu já destruí o inimigo, agora vai lá e destrói-o. Quando Deus disse, olha, eu tenho te dado a terra prometida, Josué, vai lá e destrói os gigantes. Então quer dizer, já havia um veredito de Deus, né, que os gigantes iriam cair. Eis que tenho te dado a terra. Quer dizer, eles iriam lá não para tentar ver se, quem sabe, eles não iam lutar para vencer. Eles iam apenas manifestar a vitória que estava na palavra. A vitória já estava com eles. Era uma questão de se mover na vitória, sabe? É uma coisa, não é 99,9, é 100%, né? Tem o sim e o amém de Deus. Quando Deus colocou eles na terra prometida, não era para eles ver se eles estivessem em fidelidade com Deus, os gigantes só tinham uma escolha, cair diante deles. Nenhum inimigo ficará de pé diante de você, Josué, no capítulo 1. Aconteceu em Ai que alguns inimigos ficaram em pé por causa do pecado de Acã, mas assim que foi consertado, né? Porque Deus disse, olha, enquanto tiver brecha aí, pecado não confessado, eu não serei com vocês e vocês não poderão subsistir diante do inimigo. Então, mesmo tendo promessas, Israel foi envergonhado, Israel foi parcialmente derrotado numa batalha, porque quebrou a aliança com o Senhor. Deus jamais quebraria a aliança com Josué, mas Israel quebrou temporariamente. Assim que restaurou a aliança novamente, se arrependeu, se converteu, né? Se limpou, foi lá novamente e venceu. Então quer dizer, Deus não tem fracasso para nós de jeito nenhum, Ele nos guia em triunfo sempre. Esses fracassos é quando tentamos sozinho, ou quando cedemos ao pecado e não nos arrependemos, né? Aí nós somos destruídos, né, por essa brecha. Mas quando estamos no temor do Senhor, o Senhor tem como nos avisar e nos levar ao arrependimento, né? Ele tem como nos mostrar áreas que nós precisamos de arrependimento. Todos nós, todos os dias, né? Não só se arrepender, mas perdoar outros. Porque você pode pecar através de atos ou missões tuas, ou pode pecar não perdoando o erro e a falha do outro, né? Então, quando nós estamos limpos, isso é altamente lucrativo, porque o inimigo não tem vantagem, vamos crescendo em força.
o puro vai crescendo em forças, o puro de mãos vai recebendo cada vez mais essa percepção da unção e ousadia. Aquele que conhece a Deus se tornará frutífero. Portanto, o justo é libertado pelo conhecimento e o varão de conhecimento é forte. Aqui o que nós vemos é que essa percepção de Deus conosco, tá? De Deus em nós, você vai purificando o seu coração e vai percebendo quem Deus é em você, quem você é em Deus. Você não vê mais Deus separado de você. Você começa a ver Deus presente na sua voz, nas suas escolhas. Você começa a ver Deus respondendo a tua oração, Deus te dando força para esperar o tempo da frutificação das promessas, né? Nem tudo que você pede acontece instantaneamente. Não é mágica, pirlim-pim-pim. É um processo, né? Todos aqueles que se voltaram para Deus passaram por esse processo, às vezes esperaram décadas, mas foram sustentados por Deus neste processo, como diz Colossenses 4:2, louvando a Deus enquanto esperavam, né, e fazendo boas obras, segundo a sua condição atual. Essa percepção de Deus presente e fluindo na nossa oração, ela vai se transformando cada vez mais nítida. Meu Deus! Nós que éramos pobres cegos nos miseráveis, que nos víamos separados de Deus, fracos, menores que os demônios, não é? E porque no Salmo 8 diz que nós somos feitos um pouco menor que os anjos, né? Os demônios são anjos caídos que ainda têm mais força que o homem caído. Aí o que nós vemos é que essa percepção, você vai se entregando a Deus, né? O Senhor diz: chegai-vos a Deus, Ele chegará a você. Você vai com consagração, Ele vem com revelação. E aí você começa a perceber cada vez mais Deus presente na sua vida, dentro de você, produzindo consolação, fortalecimento, perdão, instrução, sonhos proféticos. E vai percebendo Deus cada vez mais nas suas obras, ou seja, teu desempenho começa a melhorar. Você começa a ter mais resultado. Por quê? Porque Deus está participando do que você está fazendo e essa excelência pela presença dele torna você mais frutífero, né? João 15:2 diz: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto, né? Fruto que permanece. Oh, glória a Deus! Agora o que você está vendo é que essa percepção que agora vem pela comunhão, num coração que está se limpando, que está se humilhando, meu Deus, você começa a perceber nitidamente que Deus está com você. Isso te supre, te anima, te encoraja, capaz de você morrer por Cristo louvando. Você começa a ver Deus no que você está fazendo, você começa a ver resultado na vida das pessoas que você ora, você começa a ver livramentos, você começa a ter mais revelação nas escrituras, na oração. Então, quer dizer, começa uma aventura tremenda, né? Novidade de vida, não é uma coisa chata, né? Já a consagração se torna um prazer, porque você está ganhando revelação. Por que os querubins dizem santo, santo, santo? Porque eles recebem revelações contínuas e crescentes. Então aí quando você vai para a Bíblia, para a oração, para a comunhão com os irmãos, quando você pratica boas obras, quando você se reúne com os irmãos, seja na igreja ou nas lives, você começa a ver que isso te faz bem, que produz resultado em sua alma. Já não é uma coisa religiosa, monótona, chata, enfadonha. Não é uma coisa obrigatória ou uma coisa assim que você faz porque tem que fazer. Começa a ter o prazer e a alegria porque é um tesouro escondido no campo. E você começa a perceber isso. Então a vida cristã se torna alegria. Jesus diz: orai para que a vossa alegria seja completa. A conexão entre oração, consagração, renúncia e alegria, ela tem a ver com essa revelação. Se não houvesse a revelação de Deus, seria só perda. Estou abrindo mão do pecado, o pecado era tão bom. Mas à medida em que a revelação de Deus conosco e através de nós vai crescendo, isso é tão maior do que nós recebemos no engano do pecado, que vocês, quem bebeu dessa água só quer mais isto. Ele quer perceber cada vez mais Deus com ele, porque aí ele percebe o quê? Que Deus o ama, que ele é importante para Deus, que Deus vai livrá-lo, que Deus está ouvindo, que a vida dele está na mão do Senhor. Essa segurança, essa paz, essa comunhão com o Senhor, ela é algo tão tremendo que Adão perdeu, que nós estamos resgatando, que é o melhor dessa terra. Isso é comer o melhor dessa terra.
é conseguir essa comunhão com o cabeça, né? Com o corpo de Cristo, com os perdidos. Então a vida se torna útil, frutífera, se torna 100 vezes mais aqui e no futuro reinar com ele, galardão eterno, né?